Isso seria... Depois eu entrei, está bem? Não precisa... Ali mais. Onde é que Aqui está? mais. É o Casimiro Simões, é o Wagner Maris. Isso seria para mim gravar a outra tela. Vamos colocar ali e gravar aquela tela que está sendo transmitida. Sim. É possível? Agora como quiser, não faço ideia. Onde que está a sua câmera? Está aqui. Está desbloqueada. Está aqui. Maurício, onde estás? Estás em Paris? Tem modo vídeo. Quando quiser. Muito Vídeo que bem. quer, não é? Isso. Pronto. Eu vou E a Gisela está onde? Está bem? Só para termos vídeo. Lisboa? Tá bom. Lisboa? Muito bem. Ora, pronto. Então, Leonardo, podes abrir a sessão e vejam a frase que está no programa para esta sessão, se fazem tempo. Sim. Leiam, que é para depois, com base nessa frase, começarem. O Wagner já vem de uma, já sabe qual é. Mas o Wagner, eu sugiro que o Wagner, uma vez que está aqui, eu, como não tenho muito a dizer, falaria em primeiro, Sim. eventualmente o Maurício e o Wagner, que está aqui ao vivo, não. Não, mas é que o Wagner tem que ir embora para a Castanheira. Então, não Nós sei, então encerra uma das calhar eu- pessoas. Oh, Gisela, sim. É bom que seja uma mulher a encerrar, não é? Que isto é só homens para aqui. Quer dizer, leiam uma frase. Não, és tu. O Leonardo é que está a moderar. Eu só estava a entreter porque ele estava numa dupla condição também. A Gisela, não sei se concordam, eu ia propor uma ordem. Eu posso dizer alguma coisa já, depois sei lá, o Wagner tem que ir embora. Depois temos que ir para a Castanheira. Pronto. Depois pode falar o Maurício, a seguir o Wagner e depois a Gisela. O que é que acham? Ah, bem, mas leiam uma frase. Posso ler a frase aqui daí? É para ler a frase. Sim, ok. Então vou dar início aqui com uma frase de Fernando Namora. Tens que falar alto que é para eles ouvirem. Faz favor. Vou tirar um bocadinho. Então eu vou dar início a essa sessão citando uma frase de Fernando Namora. De cada vez que um leitor recebe a mensagem, a obra, na sua polivalência, é recriada de um modo e num sentido diferente. Fernando Namora. E agora? Agora eu gostaria de dar a palavra pro Maurício. Não, mas não era ele o segundo? Não pode ser ele o primeiro. Pode ser? Maurício, vá, falas tu. Ele entrou primeiro na sala. Ah, é? Ah, ok. Não dá para ser mais alto? Ouve-se alguma coisa aí, não? Desliguem os telemóveis. Esqueci de desligar. Não esqueci.
questão de tempo, então eu vou passar agora a palavra. Ok, mais 2 minutinhos, tá bem, Maurício? Menos que isso. Alta floresta. Alta floresta, distantes ruídos humanos. Do poente penetram o raio, declarando o verde. Fica aí a contribuição para toda a tradução de um poema que já tem mais de 1.300 anos. Muito obrigado, Maurício. Agora eu vou passar a palavra a Gisela. Eu concordo com o que o Maurício disse, não é? Portanto, eu creio que é muito importante, sobretudo, quando nós escrevemos algo e ele passa da nossa intimidade para a publicação e as leituras e as interpretações e as impressões dos leitores e como
obrigado, Gisela, pela tua contribuição. Eu vou passar agora a palavra para o Casimiro Simões, que vai dizer algumas palavras. Eu peço desculpa, digamos, cortar o ritmo que está no sentido correto, mas a questão correta quer dizer animado e interessante. Mas como atrás deste telemóvel está um conjunto de pessoas que não conseguem, por razões técnicas, ouvir, não, deixa estar. Eu vou tentar remediar isso falando um pouco mais alto e lendo aqui um pequeno texto, para que as pessoas possam também ter alguma ligação ao que está a ser dito em Paris e em Lisboa. E depois passarei ao Wagner. Uma vez que temos aqui, não eu, mas vocês os dois e o Wagner, estão muito mais à vontade. Eu sou jornalista, sou mais da escrita de rigor, mas às vezes dá-me na cabeça para escrever coisas que não posso fazer na profissão, e realmente tenho um outro olhar sobre a realidade, não é? Eu tenho dedicado à escrita satírica, não é? E não vou entrar nessa questão da tradução, que é uma questão interessantíssima e muito questionável, como é que a tradução muitas vezes nos leva a textos que quase, em função da língua e da cultura de cada país ou de cada pessoa, acaba por nos levar a uma obra completamente diferente, não é? Pronto. Mas, na escrita, eu escrevi ontem um texto que não tem nada aparentemente a ver com isto. O povo costuma dizer, nestas coisas, cada cabeça a sua sentença, ou quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. É uma forma muito simples de ver o mundo, e de facto eu sou jornalista, como estava a dizer, mas depois tento ir para outros campos, designadamente da sátira, política e social, porque posso ter, a partir de um pormenor muito pequeno, ou aparentemente pequeno, um olhar que pode ser diferente, não é? E que eu não posso fazer no exercício da profissão. Eu escrevi um texto, só para vos dizer que eu próprio tenho procuro uma escrita, não digo perfeita, mas que vá de um dia para o outro. Eu sou capaz de mexer não sei quantas vezes num texto. Não é para mudar uma pequena palavra, mas às vezes até para mudar frases inteiras ou para acrescentar coisas. Hoje, com as novas tecnologias e com as redes sociais, onde alguns de nós, uns mais, outros menos, publicam coisas, acabamos por ter a possibilidade de atualizar os textos. Mas a atualização às vezes é uma alteração, não digo radical, mas com ideias novas, mesmo que a prosa seja pequena. Eu escrevi um texto ontem acerca de uma mosca. Uma mosca com valor. O título não era uma mosca com valor, era uma mosca sem valor, porque é o verso, um dos versos de uma quadra de um poeta popular português, que é o António Aleixo. E tem uma quadra que vocês já vão ver, um conjunto de 4 versos, e o primeiro verso é uma mosca sem valor. Eu há bocado fui lá à tal rede social e alterei o título, e vocês já vão ver porquê. Eu próprio revi em alta, como agora também se diz, o título do meu texto. E a palavra aparentemente é o contrário da que estava na origem. Estava uma mosca sem valor, e eu pus há pouco uma mosca com valor. Eu vou ler o texto. Estava, como disse, uma mosca, que é esta mosca. Está ali uma mosca, é azul, cabeça vermelha, e então vou ler com a versão que está agora. Ainda posso ir lá mais vezes, atenção. Uma mosca com valor. Ao que parece, a bosta que o burro de Nova Iorque tem andado a fazer enquanto semeia ódio no mundo e na pátria de Lincoln e Luther King, começa a atrair hordas de insetos horríveis ao curro caiado de branco de Washington, D.C. Primeiro foi o escaravelho vermelho a destruir 2 frondosas palmeiras no jardim, onde o asno fedorento se espoja suado durante o verão. Conta o pombo trocaz que a sala pentagonal onde ele costumava enxaguar o bandulho com lixívia neoblanc está transformada numa pocilga.
As moscas que enxameiam o estrume nauseabundo começaram por ser acolhidas com simpatia pelas mandíbulas de uma vespa asiática. Só que o jerico, irado, esborrachou a vespa refugiada com um supremo coice. Supremacista, não é? Não. Esta entrou há pouco, esta frase, só para vocês verem. Não é? Não vos falo da Metamorfose, novela em língua alemã que Franz Kafka deu à estampa em 1915. Também não está aqui em causa o languinhento filme de terror A Mosca, de 1986, realizado pelo canadiano David Cronenberg. Certo é que, num debate promovido há 24 horas, neste caso já tenho que atualizar, porque já são quase 48, não é? Em terras do Tio Sam, o vigilante pombo turcaz avistou uma mosca varjeira, azulada, feliz da vida, em cima do cabelo de um candidato de segunda linha, que, embora não pense, aplaude o bronco do Bronx sempre que este abana o rabo ou quando faz gargarejos com criolina para eliminar eficazmente a fauna microbiana que lhe entopa o gorgomilo em tempo de pandemia. A varjeira da roupa suja a retalho, aliás, do varejo, diria na Tijuca o capitão do Gatilho, comparsa fluminense do empreiteiro nova-iorquino. Alapou-se na cabeçorra enfarinhada do bicho. O inseto pegajoso esteve uma eternidade sob os holofotes televisivos. Mesmo parado, correu o mundo em menos de um ai. Talvez o seguidor do jumento Mora nunca tenha ouvido falar do cauteleiro algarvio António Aleixo, nem da sua veia poética para dizer verdades a rir aos que nos mentem a sério. Premonitórias, através de quadras populares como esta. Uma mosca sem valor poisa com a mesma alegria na careca de um doutor, como em qualquer porcaria. Disse. Porque acho que o Wagner se calhar não viu, tens de dizer de onde é que foste buscar isso. Não? Já agora o Wagner e talvez o Maurício. A Filomena está a dizer que talvez o Wagner não saiba qual é o móvel do meu crime, não é? De onde é que foi essa mosca? Tu sabes, Wagner? Wagner não sabe. Ainda não. Pronto, suponho. E a Gisela, sabes? Não. Não vi na televisão ontem. Ajude-me a lembrar não só de umas imagens que puderam circular esta semana, não é? Ontem, sim. Portanto, é um candidato, portanto, o segundo candidato dos republicanos à vice-presidência dos Estados Unidos, Mike Pence, não é? Que eu digo que eu não consigo. Isso lembrou duas coisas. Isso lembrou o texto, lembrou duas coisas. Lembrou-me o texto da Virginia Woolf, que é sobre uma taça. Lembrou-me a taça do Cristiano Ronaldo total. Exatamente. Pois isto tem sempre vários sentidos e, enfim, a bicharada é quase a mesma, portanto. Maurício, não me estás a ouvir, não? Maurício? O Maurício não está em linha. Não, Maurício? Acho que ele está. Estás-me a ouvir? Ouviste o que eu disse? É uma mosca que espoisou durante quase 3 minutos na cabeça do Mike Pence. Pronto. Não é essa mosca, porque a dele acho que não era azulada. Esta é azulada. O Wagner tem a palavra, não é? Não, tu é que... Essa é uma mosca varejeira, inclusive. É. A minha é varejeira. Portanto, a minha é varejeira. Pois,
Agora com a palavra, Wagner, por favor. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, aos colegas de mesa, boa tarde. Sim. Pois, pegando por essa frase que nos motiva essa mesa aqui, eu gostaria de falar da recepção da obra desse senhor, João José Kuchufel, não só porque ele dialoga muito com Fernando Namora, né? Foram da mesma geração, chamada geração 40, os neorrealistas, né? E pegando o gancho com essa frase aqui, me faz pensar, e a história que eu contei agora há pouco, no ano passado se comemorou o centenário de nascimento do João José Kuchufel, bem como do Fernando Namora, né? E acabou que passou um pouco, não foi tão comemorado, porque tinha Agostina, né? E enfim. Mas essa obra foi editada no Brasil ano passado, ou seja, no ano do seu centenário, e é a primeira vez que a obra é editada no Brasil. É a primeira vez que João José Kuchufel foi editado no Brasil. O que me deixou um pouco orgulhoso por um lado, e por outro lado espantado, porque um homem de sua cultura, de sua influência e também com seus recursos financeiros podia muito bem ter chegado ao Brasil. Mas enfim, são os caminhos do destino, né? São como as coisas são, mas é muito interessante pensar que foi preciso 100 anos para nós levarmos a palavra dele para o Brasil. E ainda está, né, os leitores ainda estão tomando consciência, já tivemos algumas reportagens na imprensa do Brasil sobre o livro, mas de todo modo as pessoas ainda estão tomando consciência dessa palavra, dessa poesia, dessa história, dessa trajetória de vida que representa o autor por trás, né? E muitas vezes a gente se pega pensando como as palavras podem envelhecer e como elas não envelhecem muitas vezes, né? Porque se você trabalha com um sentido de profundidade, de verdade, de uma construção séria, devotada à palavra, e aí eu estou falando muito claro do ofício do escritor, mas do jornalista também, porque a gente tem a responsabilidade com a palavra, com o que a gente diz, com o que a gente constrói com essas palavras, né? Me instiga muito, porém é interessante pensar que isso também representa um pouco das distâncias entre Brasil e Portugal, e aí eu também quero pegar um pouco disso, porque estamos tão próximos e tão longe, né? Tão distantes uns dos outros, e ao mesmo tempo acho que somos mutuamente curiosos uns pelos outros, pelas obras, pelas histórias, por tudo que há nessas duas nações irmãs, uma que já foi mãe, o pai, depende do crítico, né? De que observa essa relação Brasil e mundo, Brasil e Portugal. Mas, enfim, quero dizer também que, de todo modo, o que nós temos que fazer é continuar vendo com novos olhos tudo que nos chega, né? E o conhecimento tem essa importância, né? E o conhecimento transmitido pelos livros fazer com que tudo que seja possível de ser absorvido soe como novo para nós, né? Muitas vezes um poema de 500 anos, como o Maurício acabou de dizer, alguns ali, certamente de muitos e muitos anos atrás, ainda tem a importância de nos dizer e de nos tocar. E nisso, já terminando a minha intervenção por hora aqui, me faz lembrar também José Saramago, que é um autor que eu estudo no meu doutoramento lá em Coimbra, e que esse ano, como eu também agora há pouco lembrei, tem duas obras dele fazendo aniversário. Ensaio sobre a cegueira, 25 anos, e Levantado do Chão, 40 anos. E também, voltando a esse nosso contexto aqui, é muito interessante pensar que, só relembrando, o Ensaio sobre a cegueira, o Saramago teve as ideias e os primeiros, começou a escrevê-las em Lanzarote.
por volta de 93, e aí ele lança, o livro vem a ser publicado em 95. E aí eu me peguei pensando agora, apesar da sua consciência, toda a sua dedicação às causas humanitárias ou às causas do coletivo, certamente Saramago não imaginou que iríamos viver uma nova pandemia 25 anos, né, depois do seu livro, ou 100 anos depois da peste espanhola, né? E para muita gente, eu acho que a Paula que falou que durante agora a pandemia voltou ao livro, né? Então, a pergunta que eu coloco para a nossa mesa: como alguns livros soam para nós, para vocês, e aí a gente terá muitos exemplos depois de muitos anos. Tomando de novo a frase, o que esses livros são capazes de nos dizer e como eles são capazes de nos transformar. Porque creio que hoje uma nova leitura de ensaio sobre a cegueira é tão transformadora ou tão impactante quanto antes, mas com uma brutal diferença, que nós temos hoje uma pandemia, que ainda nós estamos aqui com um pouco mais de liberdade, eu estou até falando sem máscara, mas que ainda a gente não sobrepôs-se, né? A gente não saiu dela, nem sabemos como vamos sair. Então isso mostra a importância dos livros, a importância das palavras, a importância da gente tratar bem o conhecimento, e os autores, os escritores, os jornalistas, bem como no pacto com os leitores, tem uma importância muito grande de fazer com que suas palavras não envelheçam ou que sejam sempre novas aos olhos dos leitores. Obrigado, Wagner. Eu vou abrir agora espaço para o público. Se quiser fazer alguma pergunta, né, ou para o Wagner, ou para o Maurício, ou para a Gisela, estejam à vontade. Ninguém? Não? Então, pela ordem, eu vou, né, dar de novo a palavra para o Maurício e para a Gisela, para que eles possam fazer as suas observações finais. Maurício? Ok, obrigado, Maurício. Agora, Gisela, por favor. Eu acho que o contributo que eu posso dar não vou ler livros, mas vou ler aqui dois. Espero ver um que chama-se Branca Esperança, em relação à urgência pelo limite, pelo poética não oficial de poesia contemporânea.
quer dizer alguma coisa? Não? É, Wagner. Sim, uma coisa rápida. Sim. Depois passa só. é o Wagner. Ah, é o Wagner? Não, Ok. o Casimiro. Não, eu também para acabar, para ser rápido, penso que era o Wagner que estava a dizer da importância de reler livros hoje que nos possam ter dito alguma coisa no passado mais ou menos recente. Eu, por acaso, neste momento, gostava de reler-os, e já digo porquê. Os Maias dessa de Queiroz, que é uma obra que me marcou muito na minha, chamemos, na minha adolescência, não é? Na minha fase do liceu, como se chamava na altura, e um outro que li, e já reli, li-o quando tinha talvez 12, 13 anos, que é uma obra que é Quando os Lobos Uivam, de Aquilino Ribeiro. Não sei se conhecem Aquilino Ribeiro. Isto por razões diversas, mas é que estes livros têm, estas obras têm hoje uma renovada atualidade. E a sua profundidade, o olhar que tem sobre a sociedade, seja a sociedade portuguesa, como neste caso uma parte da sociedade portuguesa, não é? Naturalmente que não é toda a sociedade portuguesa, porque o Essa era um homem que frequentava os salões, não é? Mas também é muito diferente do Camilo. O Camilo era um homem mais ligado ao povo, não é? E que retrata essa realidade rural do século XIX, enquanto Essa de Queiroz. Mas, no caso dos Maias, eu gostava de reler, porque hoje tenho a certeza que ia ter um outro olhar, porque ainda aqui há pouco mais de uma semana, talvez o maior especialista de Essa de Queiroz, e particularmente, a quem particularmente, de forma reiterada, ele tem dito, Carlos Reis, o professor Carlos Reis, que proferiu a última lição aqui há poucos dias, não é? Eu estive lá como jornalista, mas também me tocou bastante como cidadão e como apreciador da obra de Queiroz e do percurso do professor Carlos Reis. E ele dissertou muito sobre aquilo que ele considerou sugestões algo cinematográficas numa altura em que não havia o cinema, ou seja, que são cenas em que o Essa de Queiroz, a forma como ele descreve e põe as personagens a interagir, o pormenor, o movimento, são prenúncio de uma arte, que é a arte do cinema, também conhecida por sétima arte, né? Eu não gosto dessa expressão, mas enfim, que veio a surgir depois. No caso de Quando os Lobos Uivam, tem a ver muito com a minha origem rural. Não digo ruralista, porque isso no Brasil tem outra conotação, não é? Ruralista, há uma bancada ruralista que, por acaso, não é eu não gostar, é eu detestar e estar nos antípodas dessa visão do mundo, estão-me a ouvir? Com o devido respeito, não é? Por aqueles que discordam, mas